Depois vai ser publicado, tá, irmãos? Vamos, irmãos, fazer um estudo de um assunto que além de forte, é atual, muito importante. Portanto, vamos ficar ligados em tudo aquilo que Deus tem para falar nesta noite nos nossos corações. Kelly, dá uma ajuda aqui, irmão, por favor, só para deitar mais um pouquinho isso aqui em cima, deitar um pouquinho essa estante aqui, para poder usar o mouse. Melhorou bem. Para poder. Não, para poder organizar isso aqui. Não. Abra sua Bíblia, por favor, em duas passagens bíblicas, Efésios capítulo 6, versículo 11, e depois Hebreus capítulo 10, versículo 25. Amém? Efésios, glória a Deus, capítulo 6. Obrigado. Versículo 11. E Hebreus 10, 25. Vamos fazer o seguinte, uma leitura participativa, dando primeiro lugar às damas. As irmãs vão ler o mais forte que puderem, Efésios 6, 11, e depois os irmãos lerão Hebreus 10, 25, pode ser? Então, as irmãs, por favor, leiam Efésios 6, 11. Amém. Obrigado. Agora os homens, os irmãos, Hebreus, deixando a vossa obrigação, demonstrando de alguns, a ânsia demonstrando uns aos outros, mas que vai a aquele dia. Amém. Obrigado. Os irmãos anteciparam até 4 segundos, irmão. Efésios 4, 5, falando plural. Efésios, então, 6, 11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse versículo nos mostra, irmãos, que é uma inocência nós pensarmos que o diabo é burro. Sempre digo isso: o diabo não é burro, o diabo é maquiavélico. Ele tem grau de doutorado de maquiavélico. O que é o maquiavélico? Alguém que usa o seu raciocínio e a sua inteligência para o mal. Então, o diabo não é burro, o diabo é maquiavélico. Uma das expressões de Satanás é enganador, suplantador. E o original ali é plano. Está lá em Apocalipse, né? Antiga serpente, o diabo que engana. Então, o diabo engana e consegue convencer as pessoas. Então, os nomes do diabo: plano, enganador, embusteiro, suplantador, maquiavélico. O que é a pessoa maquiavélica?
Pessoa que usa sua inteligência para praticar o mal. Não se apressa, calcula o mal. X mais Y igual a Z. Não é isso? Ela planeja o mal. Ela raciocina no mal. E atingir o seu objetivo. Né? Isso é o diabo. Por isso que a Bíblia fala as astutas ciladas do diabo. Quando contra o maquiavelismo do diabo, nós contamos com a sabedoria santa de Deus. E livra o cristão puro. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que sempre foram puros diante de Deus. E o diabo planejando o mal, usando pessoas mais, e o Senhor cortando os laços. Um exemplo claro disso foi Davi, né? Davi era uma pessoa boa, e o mal que lhe era planejado, Deus simplesmente. Você crê que é assim que Deus faz? É assim que Deus faz, né? Então, irmãos, Paulo está falando acerca das astutas ciladas do diabo, pois nós não temos que lutar contra a carne e sangue. E essa questão de tirar os crentes da sua igreja local, e o tema que eu estou propondo aos irmãos hoje, as sutilezas de Satanás que visam afastar o cristão de sua igreja local. É uma tática maquiavélica de Satanás. É uma tática não burra, mas maquiavélica do diabo, que está afastando muita gente das suas igrejas. Por isso que é uma sutileza de Satanás. Né? Já o texto de Hebreus 10, 25, que nós escolhemos, também diz, né? Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia. Aquele dia é o dia da volta do Senhor. E esse texto aplica-se muito mais ainda nos dias de hoje. Devemos nos admoestar, é o que estamos fazendo hoje aqui, devemos nos admoestar uns aos outros. Diz aqui, quanto mais vês que vai se aproximando aquele dia. Nós temos visto os sinais da volta de Cristo se cumprindo. Daí a importância do culto de ensino, daí a importância do estudo bíblico, daí a importância dos obreiros estarem no culto de ensino, os líderes estarem no culto de ensino. Vocês já sabem tudo isso que eu prometo ter direto aos filhos. Amém? Então, nós temos, irmãos, duas realidades, segundo os pesquisadores, sociólogos, historiadores, teólogos, né? IBGE, tudo isso aí. Nós temos duas realidades. Por isso que esse assunto de hoje é um assunto atual. Eu não sei se eu vou dar esse estudo só aqui, ou se o Espírito Santo vai me levar a outros lugares, ou quem vai assistir esse vídeo, eu não sei. E eu sei que, graças a Deus, Deus tem levantado muitos pastores sérios também para falar em um assunto como esse. Duas realidades. Primeiro, é o aumento do número de evangélicos. Isso ainda está acontecendo. Se equivoca quem acha que parou de crescer o número de evangélicos no Brasil. A gente está crescendo. Não estou me referindo necessariamente ao número de cristãos verdadeiros. Existem os cristãos nominais, os cristãos verdadeiros, certo? Estou me referindo a isso, estou me referindo a um dado estatístico. Continua crescendo. A igreja evangélica ainda é, embora não com tanta velocidade como era antes, mas ainda é a religião que mais cresce no Brasil. Isso é um fato, certo? Ainda é a que mais cresce no Brasil. E ainda é os que são mais
mais praticantes da sua fé. Então, um fato também, certo? Porém, junto com isso, numa escala que está preocupando, porque ela está, por exemplo, os evangélicos não param de crescer, mas se ela está crescendo X, o número de desigrejados está aumentando 2x, certo? Então está crescendo também o número de desigrejados. As pesquisas apontam então que aumenta o número de pessoas que se convertem, mas aumenta o número de desigrejados, tá certo? Vamos à definição. O propósito não é falar sobre eclesiologia, mas pelo menos mostrar 2 versículos que apontam por um conceito, eu já falei isso aqui várias vezes, não é novidade, que apontam para o conceito de igreja universal e igreja local. E a carta aos Hebreus é também uma carta eclesiástica, porque ela fala do Senhor da igreja. Não tenho tempo de falar isso aqui, a gente pode fazer uma revisão de um estudo sobre esse, a igreja em Hebreus, né? Mas a carta aos Hebreus aponta o sumo pastor, né? A carta aos Hebreus aponta os pastores, a carta aos Hebreus aponta a igreja universal, e a carta aos Hebreus aponta a igreja local, tudo isso em Hebreus. Mas eu quero aqui apenas falar sobre a igreja universal e a igreja local em Hebreus. Vamos ver, Hebreus capítulo 12, versículo 23, nos fala acerca da igreja universal. Hebreus 12, 23, diz assim: a Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse versículo é riquíssimo e profundo em interpretação e complexo em interpretação. O meu propósito aqui não é interpretar palavra por palavra daqui, não. O que significa ipsilitris, né? Os primogênitos escritos no céu, os espíritos justos aperfeiçoados. Meu propósito aqui não é entrar em detalhes, mas apenas mostrar no seu contexto geral que o autor está se referindo à igreja no contexto universal, né? A Universal Assembleia e a igreja dos primogênitos inscritos no céu. Essa é uma referência à igreja de Cristo, certo? Universal Assembleia, o propósito aqui não é falar da igreja universal nem da Assembleia de Deus. O propósito é falar da universal reunião dos santos. Esse é o sentido. Universal Assembleia, ou a universal reunião de todos os santos, os primogênitos inscritos nos céus. Ou seja, é a única igreja. Jesus só tem uma igreja. Jesus não tem várias igrejas. A igreja é uma. Amém, amados? A igreja, Jesus só tem uma igreja. Jesus é o cabeça, não é o cabeça de vários corpos, é? Não, Jesus só tem um corpo. É a igreja. Só tem uma igreja, que é corpo composto de muitos membros. É a única igreja de Cristo, que é composta de várias denominações, mas a igreja é uma só. Glória a Deus. Então, irmãos, eu lembro aqui de uma certa frase que o pastor falou, eu não vou dizer qual foi, vou deixá-los na curiosidade, e o colega não foi muito feliz quando falou dentro do seu contexto. Depois ele percebeu que não foi muito feliz, tinha que consertar com relação ao que é a igreja, qual a relação de Cristo com ela. Fato é que Jesus só tem um corpo. Quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Amém. Uma convicção você tem que ter, irmão. Não é eu que vou ter com você, certo? Você tem que ter essa convicção. Além da igreja universal, nós temos a igreja local, que faz parte da igreja universal. A igreja só tem uma, mas essa igreja universal ela é composta de várias igrejas locais. Também está em Hebreus. Você já sabe para onde eu vou? Foi o texto que nós escolhemos,
25, vamos ler de novo? Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação. Vamos lá, mais forte, a nossa congregação, como é costume de alguns. Então essa é a congregação local, a igreja local. Então, se fizéssemos um desenho aqui, eu já fiz isso em várias aulas de escola dominical no seminário, é assim, você faz um círculo, a igreja e vários desenhos dentro desse círculo, várias partes, são congregações locais, estão dentro da única igreja. A igreja é uma, mas composta de várias congregações, mas a igreja é uma só. Então, irmãos, é uma hipocrisia dizer: eu faço parte da igreja de Cristo aqui na terra, mas não congrego. Eu faço. Qual é a sua igreja? Minha igreja é a igreja de Cristo. Quem é o seu pastor? Jesus é o meu pastor. Quem já viu isso por aí? Meu pastor é Jesus. Sua igreja, minha igreja é de Cristo. Sim, mas qual é a sua congregação? Eu só não congrego. Mentira. Quem faz parte da igreja, congrega. Quem tem Jesus como sumo pastor, vamos ver hoje, tem um pastor local. Certo? Então, nós temos a Universal Assembleia dos Santos e igrejas locais. Essas igrejas locais compõem a única igreja de Cristo. Então, tanto é importante você estar numa congregação local, como será importante e automaticamente é uma consequência, você estará na Universal Assembleia dos Santos. Legal? Vai um amém até aí? Amém. Tudo tranquilo até aí? Quais são as designações utilizadas para esse povo que não congrega mais? O nome mais comum é desigrejados. Estão sem igreja. Sem igreja local. É o nome mais comum, mas muitos deles não gostam desse nome. Nós não somos desigrejados, eles gostam de ser chamados, muitos deles, destemplados. Então, aí fica aquela questão de teses teológicas, virou tese teológica. É um desigrejado ou um destemplado? Então, na verdade, tem três designações. O que eles são? Para vocês pensarem aí, são segundos. Não dá muito tempo para pensar aqui. Hoje eu estudo desigrejados. Calma, eu vou chegar lá, varão. Três designações: desigrejados, destemplados, ou como disse bem o rapaz ali, desviados. São três designações: desigrejados, destemplados, desviados. Nem todo desigrejado é um desviado, mas será um desviado se continuar. Porque o membro fora do corpo apodrece e morre. Ou, por ser desigrejado, já está desviado e não sabe. Também não é possível acontecer isso. Certo? Então, mas são três designações: desigrejados, destemplados e desviados. Por que destemplados? Eles falam o seguinte: não é desigrejado, porque eu sou igreja, é um equívoco, né? Eu sou igreja. Se eu sou igreja, eu não tenho que congregar. Eu congrego com o que eu quiser. Eu 4 pessoas que eu quero ali na minha casa, faço do jeito que eu quero. Se eu quiser batizar, eu pego uma pessoa de qualquer jeito, pego aquela piscininha de bebê, deita a pessoa ali, eu mesmo batizo, eu mesmo dou a ceia, né? Então, eu sou igreja, né? Na verdade, eu estou destemplado, ou seja, eu não vou a templos. Por isso que eles falam: eu não sou desigrejado, eu sou destemplado, né? Mas você tem que ter equívoco nisso também, tá? Essa expressão, a igreja sou eu, tem que ter cuidado, porque na verdade, olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 27, abre comigo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo é um, mas vós sois o corpo, e individualmente
quê? Vamos lá, irmão? Individualmente? Seus membros. Então a pessoa pode dizer sozinha: eu sou, irmão. Você é membro do corpo. E o corpo é a igreja. Amém? Então, vós sois o corpo. É individualmente os seus membros. Então você é membro do corpo que é a igreja. E se você é membro do corpo que é a igreja, você faz parte da igreja. Você é membro da igreja, porque é membro do corpo. E se é membro do corpo que é a igreja, você não tem vida própria. Você precisa estar no corpo. E o corpo é a igreja, é a reunião dos santos. Vai um amém? Amém. Então, é o equívoco deles, né? Você é membro do corpo, membro da igreja, precisa estar no corpo. Glória a Deus. Corpo, o membro do corpo gera vida. Bem disse isso o pastor Hélio Renê quando deu aquele estudo, né, sobre questão de evangelização. Dentro desse contexto aí, o membro do corpo está junto, gera vida, multiplica. O membro precisa estar inserido no corpo para ter vida. Aí a questão: não somos desigrejados, somos destemplados. Argumento de templo como construção humana. Na verdade, a Bíblia também apresenta o cristão como um templo, um santuário do Deus vivo. Então, se o cristão é um templo, individualmente um templo, essa expressão de dizer eu sou um destemplado também tem muito sentido. O que é templo? Né? Vamos ver o que a Bíblia diz? Abra a Bíblia em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Embora a expressão estamporal, o que Paulo quer dizer é: meus irmãos, cada crente é um santuário. É isso que ele quer dizer. Não sabeis que sois santuário, o Espírito de Deus habita em vós? Pegarei o santuário de Deus, farei parte de uma meretriz? Em outra passagem Paulo fala isso. Cada crente é um santuário, é um templo. Vamos ver, 2 Coríntios 6,16. Abra comigo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Diz assim, ó, 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o santuário de Deus comigo? Pois nós somos santuários do Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Amém até aí? Amém, amém, igreja? Amém. Tua Bíblia vai ficar folheando bem aí, hein? É bom. Agora, volte um pouquinho a 1 Coríntios 6. Volte um pouquinho, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Quem achou diz amém? Amém. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim, ó: ou não sabeis que o vosso corpo, está falando do teu corpo, amém, amados? Ó, não é isso que Paulo está dizendo? O contexto lá em Coríntios era coletivo, era a igreja como um corpo, a igreja no todo, como um corpo, cada crente como membro. Agora o propósito de Paulo aqui é dizer que cada crente é um santuário, é isso, entendeu? Esse é o sentido que Paulo está dizendo. Então, ó, Paulo fala em Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo, ó, vosso corpo, cada crente um corpo. Glória a Deus, irmão. Cada crente é isso, ó. Você vai dizer para você mesmo se quiser: meu corpo é um santuário. Você pode dizer isso? É isso que Paulo está dizendo. Meu corpo é um templo. Meu corpo é um templo. Meu corpo é um santuário. É isso que Paulo está dizendo, Paulo. Ou não sei. 19, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Isso é sério, né, irmãos?
É santuário do Espírito Santo, que habita em... Eita, coisa tremenda. O qual possuíste a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. É um corpo. O teu corpo é um templo. Essa ideia de dizer que não sou desigrejado, sou destemplado. Eu não sou destemplado, não. Meu corpo é templo, é do Espírito Santo. Glória a Deus, irmão. Vocês estão errando em tudo aí. Tanto na designação desigrejado, como na designação destemplado. Estou errando nas duas. Certo? Bom, aí Jesus disse, né? Vamos lá para fechar essa parte, por favor. João 14, vamos lá. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14. Olha só que coisa, olha como o teu corpo é templo. Olha que coisa importante. Nós saímos daqui cada vez mais com essa consciência de que o nosso corpo é templo. Nós não somos de nós mesmos, fazemos o que queremos. Não é assim que, no popular, não é assim que a banda toca, não. João 14, 17 diz assim, ó, João 14, 17: a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em nós. Isso já se cumpriu na nova aliança, ele está em nós hoje. O Espírito Santo está em nós. Além do Espírito Santo, olha que coisa linda, diz, no mesmo capítulo, no versículo 23, nós estamos no capítulo 14 de João, né? Agora vamos ao versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará o quê? E meu Pai o amará, e viremos quem? Ele, não, quem? Viremos quem? O Pai e o Filho. Viremos para ele, está falando do Pai e do Filho. O Espírito Santo já disse lá, o Espírito Santo habitará neles. E viremos para ele e faremos nele morada. Então o Espírito Santo faz morada, o Filho faz morada, o Pai faz morada. O teu corpo é o templo. Você pode glorificar ao Senhor? Então o crente não é para ser nem desigrejado, nem destemplado. Glória a Deus, nem desigrejado, nem destemplado. Pois é, e bom que você está aqui. Aleluia. Glória a Deus, no lugar certo. Glória a Jesus. Bom, as razões são multifatoriais e todas elas são importantes. Eu vou citá-las, não tenho tempo de escrever sobre elas. Por que as pessoas tornam-se desigrejadas? Existem múltiplos fatores. Eu coloquei, deixa eu contar aqui, 7, mas Gustavo e Raquel, que sempre são que tem os originais PDFs, depois eu acrescentei, entre chegar lá e aqui, eu acrescentei mais 3, acreditem. Entre o final da barba e chegar até aqui, depois eu vou botar, né? Mais 3 vieram. Mas veja isso. O que foi o som que veio? Foi um eco? Houve um eco aí, não? Glória a Deus. Então, já estava ótimo, agora está ótimo com asterisco. Deus abençoe, amados. Só não pode... Primeiro, todas essas razões são verdadeiras. O primeiro delas que eu coloco ali é que é cumprimento das Escrituras. As pessoas estão se tornando desigrejadas por cumprimento das Escrituras. A Bíblia disse que isso iria acontecer, o amor de quase todos se esfriaria. Apostasia, apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônio. Então, por que tanta gente está desigrejando? Primeiro, porque está tendo o cumprimento das Escrituras, irmão. Está entendendo? É sinal que a Bíblia está se cumprindo. As pessoas tinham mais apego à sua igreja, não é isso?
tinham mais reverência na sua igreja, eram mais ligados à sua igreja. Perder ceia, meu Deus, ficavam preocupados. Eu cheguei a pegar essa época, meu Deus, não fui a ceia, não era assim? Perdi a ceia. Tem gente que fala, você fala assim, você não foi a ceia? Teve ceia. Você nem lembra que teve ceia. Quantas ceias você não tomou? Umas 4. Aí esse ano eu vou tomar. Eu sou da época que o domingo que não ia à igreja ia incompleto. Não estou dizendo que a gente via Fantástico não, mas as televisões ficavam altas. Eu lembro disso pequeno, voltando a pé da igreja. Lembro mesmo, essa cena. Não sei que ano começou. Eu estou dizendo, eu nem li na Globo. Minha esposa sabe disso. Não posso mentir na frente dela. Mas na década de 70 era só Globo ou Globo. Né? Vocês sabem disso. Aí voltando da igreja, você ouvia assim, ó. É fantástico. Era ou não era? Eu ouvia a televisão, eu ouvia da rua. E eu voltando do culto. Eu não imaginava o meu domingo sem a igreja. E eu digo igreja, escola dominical, culto à noite. E a minha época era 8 horas, com esse maestro aqui da banda. 8 horas, saí da banda. 9 horas, escola dominical. Acabava, eu estava no ar livre, que era domingo à tarde, e à noite no culto. Acabava o domingo cansado, mas feliz, de coração. O único momento que eu preocupava era deitado na cama, amanhã aula cedinho. Fiz o dever? Pensamento de toda criança e todo adolescente. Mas essa frieza, irmãos, hoje generalizada quase, de que relativiza a importância de ir na igreja pelo menos domingo e não sente peso nenhum, isso é um sinal da vida de Cristo, irmão. Então, o primeiro motivo de desigrejados é, diga comigo, cumprimento das Escrituras. Segundo, são razões teóricas sobre definição de igreja. Vamos dizer todo mundo para ninguém ficar, todo mundo ficar animado? Dá para ler, não dá? Segundo, 1, 2, 3, já. Razões teóricas sobre definição de igreja. E aí, vamos ler de novo, mais forte, vamos lá. Razões teóricas sobre definição de igreja. O que é isso? Uma série de estudiosos, pesquisadores, pessoas que começam a querer definir o que é igreja e começam a questionar o conceito de igreja. Então eles afirmam que a igreja perdeu seu verdadeiro conceito com o passar do tempo, principalmente a partir do IV século. Por isso não vem razão na institucionalização. O que é isso? A igreja é instituição. Então eles não veem razão na institucionalização, ou seja, nome de denominações, locais de culto, imóvel, etc. Para ele tudo isso não tem sentido. Então são razões teóricas sobre definição. Eles é que têm o verdadeiro conceito, né? Isso passa por aquele guru que vocês sabem muito bem, esotérico, desviou. Sabe de que eu estou falando, sabe? CF, para por aí. Né? Ele foi o grande mentor disso, né? Isso é internacional. Não, a igreja, diz a frase, Jesus fundou a igreja e o diabo institucionalizou. Então não tem que ter tempo, não tem que ter local. Então, aí eles desenvolvem isso de tal maneira que vai enganando as pessoas para não irem congregar. Entendeu? E é muito inteligente, viu? Por isso que eu falei, as astutas ciladas do diabo. A coisa é maquiavélica, que ela passa por uma pseudo-verdade. Pseudo, porque ou é verdade ou é mentira. Verdade é verdade, acabou o papo, né? Então, meus amados, essa é a segunda razão. Outra razão aqui, essa aqui está aqui, né? É a seguinte, depois eu vou colocar no... Negligência da igreja em acompanhar os seus membros. Nós não podemos negar essa realidade. Tem pessoas que desigrejam porque falhamos. Estamos sujeitos a falhar.
negligência da igreja em ter a capacidade de acompanhar, né? Pastor visita, mas não é só pastor que visita. Eu visito, queria visitar mais. Semana passada eu visitei 2 vezes o hospital. Sempre estou fazendo gabinete. O meu computador meu celular da minha esposa é o tempo todo contato com pessoas. Nós sabemos que isso é verdade, é o tempo todo. Assim como existe o emprego secular das pessoas, que é uma tendência do mercado internacional, em que a pessoa divide o seu horário no local de trabalho, o seu trabalho em casa, não é uma tendência. E ela trabalha em casa? Como é que é o nome? Home office. Ecclesia office. Não, home ecclesia. Né? Quem acha que o pastor, porque não cumpre a carga horária que a pessoa cumpre, não se ocupa, além de estar mal informada, pode estar mal intencionada. Eu quero crer que não é o caso da DCM. Vou repetir. Quem acha que porque o pastor não cumpre o horário, que você cumpre, cada um tem o seu horário, tem sua vida, não está ocupado, ou está mal informado ou mal intencionado, né? É um fato isso. Eu sempre estou em hospital, sempre estou em casas. Não estou dizendo eu não, porque a maioria dos pastores ainda faz isso. Existe uma tendência maligna de tentar diminuir a importância do pastor. Inclusive uma orquestração diabólica, é isso, sabia? Uma orquestração diabólica. Amanhã é dia, por exemplo, de eu estar em visita, vou visitar e fazer mais gabinete. E é um compromisso do pastor, eu faço toda semana. Nem sempre eu falo, mas sempre faço. Mas não é só o pastor que visita, amém, irmãos? É só o pastor que tem que visitar? É só o pastor que tem que acompanhar? Não. Uma igreja que cresce como corpo vai entender isso. É junto com o pastor fará. Não é isso? Então, meus amados, uma das razões deixa eu botar aqui, repetir o termo como eu botei aqui. E eu, nesses dias, além de visitar membros, estou visitando pastores também, na função de toda a congregação, né? Então, negligência da igreja, nós temos que também nos avaliar. A igreja aceita isso? Eu aceito com humildade. Podemos aceitar isso com humildade também? Como podemos melhorar nosso acompanhamento? Eu fiz um gabinete quarta-feira de alguém que eu estava tentando fazer contato e fiz contato. Estava tentando visitar. Antes que eu conseguisse visitar, eu tive que abençoar. E a pessoa teve suas dificuldades. Mas eu acompanhei na minha implicação. Outra razão, sabe qual é? Essa vamos ler juntos aqui, vamos lá. Decepções, tristezas, mágoas, tanto com a membresia como com as lideranças. Vamos lá, vamos ler todos. 1, 2, 3, já! Decepções, tristezas, mágoas, tanto com a membresia como com as lideranças. Quais são as lideranças? Pastores, obreiros, líderes ou a instituição. Isso acontece, irmão? Não adianta tapar o sol com a peneira, também acontece. Pessoas que ficam decepcionadas, tristes, magoadas. Algumas com razão, outras sem razão, mas é um fato. Essas coisas acontecem, né? E a igreja tem que se aproximar. A gente não sabe qual vai ser a reação, mas a nossa ação, a gente tem que fazer a ação dela, independente da reação da pessoa. Não é isso, não? A gente tem que fazer a sua ação. Pessoas que ficam, que passam por isso. Outra razão, não nasceu de novo ainda. Uma outra
razão. A pessoa não nasceu de novo ainda. Ou seja, ela entrou na igreja, ela frequentou catecúmenos, ela se emociona por ouvir uma música bonita, o louvor tem uma musicalidade bonita, uma letra bonita, ela se emociona, ela aceita se batizar, mas ainda não nasceu de novo. Eu pergunto à igreja: é possível isso acontecer? É possível? É. Vai chegar um tempo que ela vai, a menos que o Espírito Santo faça a obra errada no coração. Mas tem pessoas que acabaram desigrejando e acabam até falando mal da igreja, na verdade não nasceram de novo, não nasceram da água do Espírito, vieram por emoção. Algumas pessoas acompanhavam Jesus pelo pão, pelo peixe, pelos milagres que via, mas não tinham compromisso, não tinham nascido de novo. A primeira oportunidade se afastou. Então é uma das razões, não é? A pessoa não nasceu de novo. Então, estamos ali até já bem seguindo ali. Pode botar até no teu contexto aí. Obrigado, Gustavo. Então, a pessoa não nasceu de novo. Eu já falei daquela que a negligência da igreja acompanhar, né? Quer ver outra também? Ideia equivocada sobre a igreja. É uma outra razão que eu não coloquei aqui. Ideia ou conceito equivocado sobre a igreja. Viu quantas razões eu estou dando aqui, irmão? Conceito equivocado sobre a igreja. Tem gente que pensa que a igreja é perfeita aqui na terra, que nunca vai ter problema nenhum, nunca vai ter, nenhum membro vai ter defeito nenhum, que ninguém nunca vai errar. É o céu na terra, todos os anjinhos com aquela areolazinha, asinha. Meu querido, minha querida, né? Conceito equivocado. Não, a igreja é um hospital de pessoas imperfeitas que precisam do tratamento do Espírito Santo, e nós nos alimentamos um ao outro. Se você quer procurar a igreja perfeita, você não vai achar nenhuma aqui na terra. Nós caminhamos visando a perfeição, crescendo de glória em glória, não que o tenha alcançado. Diz a palavra de Deus: a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, é aos poucos. Se você olhar para mim, você vai ver defeito. Um palito vai ficar pior aqui. Você vai ver defeitos. Se você olhar para o irmão, também tem notícia não muito boa para você. Se olhar aí para você, também vai ver defeito. Uma pessoa tem um conceito errado, acho que nunca. Aí, eu faço gabinete muito assim também. Teve uma pessoa que eu aconselhei um dia dizendo: já percebeu que foi o mesmo motivo? Falei para a pessoa: você saiu de onde estava, mesmo motivo, foi para outro. Já veio para aqui, mesma coisa. Aí eu falei: será que não está em você? A pessoa veio achando que ninguém nunca vai ter que falhar. A igreja nunca pode. Eu sou desigrejado porque só tem gente ruim, só tem. Irmãos, hospital é lugar de pessoas todas cheias de saúde, todo mundo perfeitinho no hospital. Não, o hospital chega a gente, né? A igreja é um hospital. E outra coisa, o lugar das pessoas imperfeitas é aqui dentro. Amém, amados? Estamos todas aqui dentro. É um conceito equivocado. Estou dizendo que o crente deve se acomodar espiritualmente, não. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas somos resultados. Então, uma das razões das pessoas desigrejarem é um conceito, que eu estou ali, conceito equivocado sobre a igreja, aqui na terra. Vamos brilhando, fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas vivemos pela graça. É
a graça que nos sustenta, que nos segura, que nos aperfeiçoa. Glória a Jesus. Outra, agora vamos continuar os que estão aqui. Pecados não confessados ou não abandonados. É uma das outra razão. Pecados não confessados e não abandonados. A pessoa é diferente da pessoa que não nasceu. Esse caso aí pode ser que a pessoa tenha nascido de novo, se convertido, mas caiu em pecado. Não teve a humildade de se consertar, se arrepender, de confessar, de abandonar. Aí, para justificar o seu próprio pecado, foi um defeito na igreja, foi um defeito dos outros, foi um defeito do seu pastor, mas na verdade é a pessoa que está em pecado. Teve um grande pastor de nome, muito usado por Deus, caiu em pecado, mas não teve a humildade de sujeitar-se à repreensão da sua denominação. Aí o que ele fez? Rebelou-se contra toda instituição denominacional. Todos são errados, só ele é certo. Certo? Na verdade, é uma forma de se autoafirmar, porque não abandonou a vida pecaminosa ainda. Não abandonou, dá razão. Outra, vamos ler todos? 1, 2, 3 já. Afastamento de uma vida da comunhão com Deus, através da oração, leitura da Bíblia, santificação pessoal. É a consagração pessoal, certo? Isso faz a pessoa esfriar, irmãos? Claro que faz. Ela não tem isso aqui é importantíssimo, não tem que julgar o outro, é cada um por si, no sentido de cada um tem que se consagrar. Aí eu não posso me consagrar nem pela minha esposa, e ela nem pode se consagrar por mim. Eu posso estimular, e ela me estimular, mas a consagração é algo pessoal. A minha igreja, amém. A consagração é algo pessoal. Então, afastamento de uma vida de comunhão com Deus através de oração, leitura diária da Bíblia, santificação. Isso pode gerar ao processo de desigrejado. Outro, viu quanta coisa? E você está na TCM sendo ministrado? Outra razão, afastamento da comunhão com os. Então, vamos ler todo mundo, vamos lá. 1, 2, 3 já. Vertical. A pessoa deixa de ter uma relação vertical. Esse aí, que é o 6, é o afastamento da relação horizontal. A Bíblia diz em Provérbios, né? Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então o crente tem que estar perto do corpo. Pastor Laurinho sempre disse que a brasa fora do braseiro tende a apagar. Ele apaga. Então o crente tem que estar inserido no corpo, tem que estar frequentando o culto. Nem que seja o famoso feijão com arroz, mas feijão com arroz alimenta. Você está aqui sendo alimentado esta noite. Você pode dar glória a Deus por isso? E o crente tem que estar reunido, irmãos. Deixa de congregar, deixa de vir escola dominical, deixa de vir ao culto. Vai acabar esfriando. Aí é um membro fora do corpo. É um perigo. E por último aqui, a influência dos falsos profetas, que eu chamo de desigrejadores. A influência deles é maligna. A influência dos falsos profetas. Tem os desigrejados e tem os desigrejadores. Os desigrejadores são agentes que influenciam as pessoas a desigrejarem. São os gurus. Paulo fala em Colossenses do 6, lá em casa, 6 ao 8, que nós devemos estar atentos contra as filosofias e vãs sutilezas. Filosofias e vãs sutilezas.
e não são segundo Cristo, eles são mestres em obras, rebanhar. Quando vê a pessoa está lá, questionando sua igreja, questionando seu pastor, questionando sua organização, quando vê está desigrejado. Eu acabei de falar do guru dos gurus, ele para mim virou um guru esotérico. E tantos outros, eu não falo assim por ética. Você sabe que é verdade. E tantos outros que, influenciados por esses gurus mortos, ficam falando, postando contra pastor, postando contra igreja, postando contra, né? E ficam lá só semeando coisa maligna, só semeando. E acaba eu falei assim, aí eu fico assim triste, cara, quando eu vejo crente curtindo essas coisas. Não confundam o amor pessoal com as pessoas com o que elas postam. Tem que ver, tem que entender. Não, isso aqui não é de Deus não. Aí fica o crente lá. Camarada fala mal dos evangélicos. Camarada fala mal de Assembleia de Deus, de fundador da Assembleia de Deus. Aí fica o crente lá, puxa saco, Deus perdoe. Eu amo vocês. Fala meu amigo, falando mal da tua denominação, falando mal do fundador da nossa denominação, falando da nossa igreja. Não é nosso inimigo, nunca. Que história é essa? Cadê o posicionamento do crente? Amém, amados? Cadê a postura do crente? Meu Deus, fico assim preocupado com essas coisas. Mas deixa eu falar. Então, influência dos desigrejadores. Tudo isso. Todas essas razões são verdadeiras, são reais. Mas a igreja deve amar, independente das razões em que elas estejam inclusas. Amém, amados? A igreja deve amar. Deve ser canal de aproximação. Vamos só ler. O Gustavo já pôs as 10 ali. Vamos lá, Bruno, só ler. Vamos nem comentar. Só ler. Vamos lá, todo mundo. 2. Razões teóricas sobre definição de igreja. 3. Negligência da igreja em acompanhar. 5 segundos para a gente pensar nisso, viu? Alguma coisa temos que fazer sempre com Deus. 4. Decepções. Vamos lá. Tanto com a membresia, pastores, obreiros, líderes ou a instituição. 5. A pessoa não. Existe muito isso, isso aconteceu de novo. Outra, conceito equivocado sobre igreja. Vai achar um defeito aqui, sai. Vai achar um defeito lá, vai sair. Vai achar outro defeito acolá, vai sair. Vai achar um defeito lá, acolá, vai sair. Não vai ficar nunca. Porque a igreja é hospital, somos pessoas limitadas. É Cristo que nos sustenta. Outra, pecados não confessados ou não abandonados. 8, afastamento de uma vida de comunhão com Deus através da oração, leitura da Bíblia, santificação pessoal. 9, afastamento da comunhão com os irmãos da igreja, por meio da frequência regular aos cultos. E, por último, influência dos falsos profetas desigrejadores. São os divulgadores das filosofias e das sutilezas. Então são esses falsos profetas. Bom? Até aqui está tudo bem, irmãos? Importante tudo como esse. A importância de não deixar de congregar. Por que é importante não deixar de congregar? Eu vou ler. Já está isso aí, meu Deus, glória a Deus, que bênção. Por que é importante não deixar de congregar? Vamos ler juntos?
seja a presença de Jesus. Então por que o crente não pode deixar de congregar? A Bíblia está dizendo aí, Mateus 18, 20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quem crê que Jesus está aqui? De verdade. É importante nós estarmos aqui. Você está perdendo o teu tempo aqui? Não, porque os santos estão reunidos. Por isso que a igreja reúne. Por isso que a igreja está presente. Então, por isso que é importante congregar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Está muito corrido, irmãos? Está tranquilo? Então já estamos quase concluindo isso tudo. Segundo motivo pelo qual a igreja não deve deixar de congregar. Vamos lá. O que acontece quando a igreja se reúne? Vamos dizer mais forte? Vamos lá. O que acontece quando a igreja se reúne? Olha o que acontece. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 14, 26. Olha o que acontece quando a igreja se reúne. 1 Coríntios 14, 26. Ó. Que fazer, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Quando é pentecostal, então melhor ainda, né? Tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. É bom estar em tudo, irmãos. Você pode dar glória a Deus por isso? Entendeu porque a igreja tem que estar reunida? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Já pensou quanta coisa boa? A pessoa que não vem ao culto deixa de receber? Ou não está no culto? Ainda tem gente que prefere ficar vendo Big Brother, ou o Flamengo perder. Então, irmão, vem para a casa do Senhor que é melhor. Então, irmãos, brincadeira à parte para relaxar os irmãos, mas entenderam, irmão? O que Paulo está falando da bênção que a igreja se reúne? Quanta coisa boa. Outro motivo, a importância da igreja não deixar de congregar, né? Terceiro, a igreja é o que? Canal da multiforme sabedoria de Deus. Eu já li isso aqui várias vezes, mas vou ler de novo. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Paulo diz: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Aquela versão diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. O grande segredo aqui é por meio da igreja, né? Por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada aos principados e potestades. É claro que numa interpretação textual direta, Paulo fala que a existência e a revelação da igreja é a própria manifestação da multiforme sabedoria de Deus revelada aos principados, aos anjos. O cumprimento do plano da redenção, a nova aliança, foi a manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Mas a igreja, por ser o santuário do Espírito Santo, você vai lá em Coríntios 2, fala que o Espírito penetra as profundezas de Deus. E é esse Espírito que habita na igreja. Então tem coisas que saem direto do trono de Deus e vêm fresquinhos para a igreja. Os principados e potestades tomam conhecimento pela igreja. Isso é uma revelação profundíssima. Né? O Espírito Santo penetra as profundezas de Deus.
espiritual toma conhecimento. Por isso eu gosto de dizer antes, eu gosto de faltar culto. Algum laço que o diabo arma para destruir uma igreja, ou destruir a vida de alguém, ou entristecer alguém, chega no culto para, venha, nunca deixa de vir ao culto. Eu não vou ao culto porque eu não estou preparado, não aí que é para ir. Eu não vou ao culto porque eu estou triste, aí que é para ir. Eu não vou no culto porque aí que é para ir. Chega carregado, mas chega. A igreja é canal da multiforme sabedoria de Deus. Quantos creem que Deus já pode estar falando esta noite aqui? E alimentando vidas? Então por que eu não devo deixar? Por que é importante não deixar de congregar? Porque a igreja é canal da multiforme sabedoria de Deus. 4, diga comigo, os santos sempre, vamos lá, todos, os santos sempre se reuniram em coletivo. Veja isso, irmãos. Abra a tua Bíblia em Atos. Olha que coisa interessante, que destrói esse argumento dessa turma, que acha que é importante estar reunido como igreja. Atos 1, 14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente, todos estes quem? Os versículos assim explicam, os apóstolos com as mulheres, todos estes perseveravam unanimemente em oração. Não é cada um na sua casa, não, juntos também, amém? Unanimemente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, ou seja, igreja reunida. Outro versículo, capítulo 2, versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estava cada um na sua casa desigrejado, é isso? Não? Como é que eles estavam? A igreja estava reunida. Glória a Deus. Está repreendido se torna desigrejaado em nome de... Não estava assim, eu sou igreja, não preciso ir. Não! Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e no mesmo lugar. Glória a Deus. Isso é importante. 42 e 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ali, frequentes, presentes, igreja presente em culto, igreja presente em reunião, estavam todos, perseveravam na doutrina. Versículo 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Estavam todos unidos. Muito importante. 13 do 1 ao 4. Vamos lá mais um pouquinho. Capítulo 13 do 1. Já estou concluindo, irmãos. Capítulo 13 do 1 ao 4. Olha como é que eles enviaram missionários. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Lígia, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Tetrarca e Saulo. E quando eles ministravam perante o Senhor, jejuavam, diz o Espírito Santo: separaram a Barnabé e Saulo para a obra que os tinha chamado. Então, depois de jejuar e oraram, lhes impuseram as mãos e os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Igreja reunida em Antioquia, mestres e apóstolos ali. O Espírito Santo diz: separai, igreja reunida, mão estendida. Não é pessoa que põe a mão na sua própria cabeça. Tem obediência a uma igreja local. Por isso que as coisas da igreja são feitas pela igreja na igreja, ou com autorização do pastor da igreja. Cada um tem o direito pessoal de fazer o que quiser com os amigos que quiser, mas se é em nome da igreja, do departamento da igreja, o pastor tem que saber, senão está errado. Reunião de departamento, o pastor está sabendo? Está errado. Reunião na casa XYZ, é uma reunião de colegas pessoais, não tem nada com isso, é vida de vocês. Falo no bom sentido. Agora é do departamento, é institucional, o pastor tem que saber, porque é oficial. Até se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é de quem? Quer fazer um passeio entre amigos? Façam, é direito de vocês. Agora é passeio do departamento? O pastor tem que saber.
Eu estou errado disso, irmão? Aí é da instituição, é da igreja. É assim que funciona. Deu para entender? É assim que funciona. Bom, 5, todo mundo. 1, 2, 3, já. Foi Jesus Cristo quem instituiu os obreiros da igreja. Outro laço. Eles são contra os pastores, contra os presbíteros, contra as autoridades, dizendo que se eu sou igreja, aí eu respeito os pastores das igrejas. Desautorizam os obreiros das igrejas, desautorizam as autoridades da igreja. Só que foi Jesus que instituiu os obreiros. Vamos lá? Atos 6 foi instituído, não dá tempo de ler, mas quem foi instituído em Atos 6? Então, foi Jesus que mandou instituir? Foi pelos apóstolos. Então, diáconos da igreja são oficiais? Claro que são, irmãos. Instituídos na nova aliança. São obreiros. São autoridades espirituais da igreja. Esses igrejados não sabem o que falam. Igreja tem obreiros. Se reúne, tem obreiros instituídos. Não dá para a pessoa se reunir com 50 para botar a mão na própria cabeça e achar que faz o que quer, não? Que história é essa? Diáconos instituídos na igreja, além dos diáconos, Atos 15, olha quem está ali no corpo reunido, olha que coisa linda. Atos, capítulo 15, eu não li dos diáconos, vocês têm tanta importância que eu teria que ler tudo e explicar, é que o tempo que não dá, tá bom? Atos, mas esse aqui é mais curto. Atos 15, 4. Atos, capítulo 15, versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja. Um grupo grande de irmãos. Amém? Foram recebidos pela igreja. E por quem mais? E quem mais? E fizeram o quê? Primeira coisa linda que eu acho aqui. Os apóstolos, os missionários, Paulo, com a sua equipe, deram uma satisfação aos apóstolos, foram lá falar. Primeira coisa bonita aí. Reconhecer a autoridade. Segundo, a igreja estava desigrejada? Não, estava como? Unida. Segundo, como os apóstolos e os anciãos, que no original são presbíteros, eram lideranças da igreja. Os anciãos com os apóstolos. Estava lá um corpo de obreiros e a igreja reunida. Repito, corpo de obreiros e uma igreja reunida. Essa coisa de desigrejado, não. Isso é laço do diabo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. É assim que estava lá, a igreja reunida. É tremendo. Quer mais? Então foi Jesus que instituiu obreiros. Estavam lá, apóstolos, anciãos e a igreja junto. Efésios 4, 11 e 12. Efésios, capítulo 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. E ele quem? Jesus. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então foi Jesus que deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Foi Jesus que deu os obreiros para a igreja. Então a igreja tem crente, tem diáconos, tem evangelista, tem pastor. A igreja tinha os apóstolos. A igreja tem isso, e ela se reúne. Esse movimento desigrejado é coisa maligna, não provém do Espírito Santo. A igreja tem isso. Glória a Deus, irmãos. Amém. Importante, né? Amém. Outra, o crente precisa praticar as duas ordenanças. Os desigrejados fazem isso muito mal quando não fazem. Quais são as duas ordenanças? Eu estou falando de ordenança litúrgica.
Claro que pregar o Evangelho é ordenança, estou falando de ordenança litúrgica. Quais são as duas? Batismo e ceia. E a igreja reunida vai ter batismo em breve. Todo mês tem ceia, pelo menos duas. E o crente tem que estar congregado para tomar sua ceia. O texto bíblico está aí, eu leio todo mês, a gente lê, não precisa nem ler, né? Batizamos em nome do Pai, do Espírito Santo, ali está o texto da ceia. Então o crente precisa praticar essas duas ordenanças. Ele está congregado, ele está congregando. É o mandamento do Senhor. Outra, o crente não deve. Não vai deixar falando sozinho, não. Agora está terminando. Vamos lá. 1, 2, 3, já. O crente não deve abandonar a sua igreja local. Nós lemos esse texto já 2 vezes. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. O crente congrega. Crente congrega. Igreja não salva, mas o salvo vai à igreja. Para fechar, eu vou ler um texto aqui. Eu vou ler, ele é autoexplicativo, mas depois vou ver uma forma de mandar isso para os irmãos em PDF. Leia isso com muito carinho, foi feito com muito carinho, muita pesquisa. Está ali. Se der para acompanhar, mas eu vou ler aqui. Não está errado. Eu escrevi errado. Nos reunirmos, faltou um R aqui, tá? Não está errado nos reunirmos e consagrarmos um lugar, espaço geográfico, para melhor atendermos os irmãos, para ensino bíblico, pregação, louvor, assistência social, aconselhamento, entre outras coisas. Porque desigrejar é contra isso. Eles acham que não tem que ter, prédio tem que ter. Por isso que eu estou lendo isso aqui. Não está errado nos reunirmos e consagrarmos um lugar, espaço geográfico, para melhor atendermos os irmãos, para ensino bíblico, pregação, louvor, assistência social, aconselhamento, entre outras coisas. Deus não está limitado a um espaço geográfico. Está lá em Atos 7, 48 e 49. Contudo, ele aceitou o propósito de Davi de construir uma casa para adoração ao seu nome. Está lá em 2 Samuel 7. Deus falou que não seria ele, mas o seu filho que edificaria. Embora Deus falou assim: eu não pedi, mas aceitei. O seu filho vai edificar. Leia lá depois. Casa essa que foi construída por seu filho Salomão. Isso aqui é o fechamento mais importante de tudo para mim. Casa essa que foi construída por seu filho Salomão, que, quando a concluiu, a glória do Senhor veio sobre todo Israel que estava diante do templo. Está lá em 2 Crônicas 7, 1 e 2. Davi declarou: alegrei-me quando me disseram. Está alegre mesmo? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Um parágrafo aqui. Esse salmo de quem? De quem esse salmo? Davi. Quando a gente lê: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, o que a gente imagina no Antigo Testamento? O templo. Mas não. Davi só fez a planta. Quando ele falou: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, o templo não tinha sido nem construído ainda. Quem construiu foi Salomão. Já parou para pensar nisso? Casa do Senhor, primeiro, é a própria Jerusalém. Jerusalém onde estão os nossos pés. Jerusalém é a casa do Senhor. Segundo, lá estava o tabernáculo, onde estava a presença do Senhor. Ele sabia que seria construído o templo, mas Davi está dizendo: lugar consagrado, Jerusalém. E lá onde está o tabernáculo, alegrei-me quando me disseram vamos lá. A partir de Salomão já tinha tempo. Onde está o Senhor? Ali é a sua casa.
Glória a Deus, irmãos. Que lindo isso, né? Agora outra coisa importante, preste atenção. O nosso Senhor Jesus não era contrário ao templo, como dizem desigrejados. O nosso Senhor Jesus não era contrário ao templo, mas frequentava-o. Leia Lucas 2, 46 e 47. Ele frequentava e ensinava no templo. Certo? Os apóstolos iam ao templo para orar. Já leu lá na cura lá de Atos 3? A hora nona ele estava no templo orando. Certo? Não, já está uma goleada nesse digitado, né? Se eu fosse, se ele já estivesse aqui hoje, não seria nunca mais. Me lembraria hoje. Amém, irmão? Sabemos que a verdadeira igreja pode reunir-se tanto debaixo de uma árvore, como num cenáculo, como em um prédio com estrutura. Sim, ali será consagrado o lugar de adoração, um santuário coletivo composto de templos ou santuários individuais que farão a obra de Deus. Até nas catacumbas a igreja se reuniu. O perigoso e até mesmo maligno é essa lacração em afirmar que um cristão não precisa ou não pode congregar em um prédio comprado ou alugado para melhor atender os irmãos. Ouça isso. Muitos deles aprenderam a palavra de Deus porque os seus pais os levaram a uma igreja, prédio, que tinha uma sala de aula e uma professora de escola dominical com material didático para ensinar-lhes. Outros aprenderam a cantar e tocar instrumentos porque o pastor comprou tais instrumentos com os microfones para eles louvarem. E eu vejo muito dessa gente que aprendeu Bíblia porque a mamãe e o papai levou para a salinha da escola dominical da igreja, do templo, prédio comprado. E hoje fala mal do prédio. E hoje fala mal de onde aprendeu. Cantou porque o pastor comprou microfone, comprou guitarra, comprou instrumento. Por isso que eles aprenderam. Aí, perdoe-me o lado subjetivo. Cheguei a ver um vídeo uma vez em que um desses lacradores estava em uma igreja com ar-condicionado, usando o microfone da igreja, com uma garrafinha de água mineral, tudo comprado pela igreja, e que lhe estava servindo, e ele criticando o fato da igreja ter um prédio para receber os irmãos. Aquele pastor foi muito calmo. Sinceramente, se fosse eu tomar o microfone, cara, com o microfone da igreja, no ar-condicionado, dando estudo naquela igreja, falando mal de prédio. Não, para, chega. Antigamente era o famoso puxa paletó. Eu vi meu pai fazer isso uma vez. Eu nunca fiz isso aqui não, mas vi meu pai fazer uma vez em Nova Iguaçu. A pessoa passou todos os limites. Aí eu puxou. Hoje seria até processo, né? Pastor não tem tato. Acabou essa pregação. Daqui. Já deu. Aí a pessoa sentou. Eis tu que não nem chama o servo, homem! Se até quarta-feira não se humilhar diante dos pés do meu servo, eis que te levarei. Isso foi em 1979. A única coisa boa, quarta-feira a congregação estava assim. 79, 89, 99, 2009, 2019, mais de 40 anos, porque estava na visão de Deus, sabia que era melhor para a igreja, né? Então, vamos para cá. Além do mais, quantos benefícios são realizados à própria comunidade local por uma igreja que tem o seu interesse? Não é verdade, irmãos? Quanta assistência social, quantos cursos, dentre outras coisas que infelizmente o diabo tem feito com que muitas pessoas não vejam nem reconheçam a importância de uma igreja local, de um
um prédio, com sua estrutura, tanta coisa que ele já faz pelas pessoas, e o diabo está fazendo as pessoas ficarem com a imagem deturpada de pastor, de igreja. Quantas coisas boas a igreja não faz? Claro, tem falsas igrejas? Tem falsos pastores? Tem, vão dar conta a Deus, mas a maioria não é assim. Tem muita igreja séria, muito pastor sério. Conclusão, aí estou acabando. Vamos ler junto a conclusão? Dá para ler, não dá? Vamos ler de pé? Vamos lá, por favor, meus amados. Convido-os carinhosamente a ficarem de pé. Vamos ler a conclusão todos juntos? 1, 2, 3, já! A verdadeira igreja está edificada em Cristo e sempre estará viva e atuante. Ela nunca vai morrer, mesmo diante de tantas dificuldades. Sempre haverá um povo fiel, com liberdade religiosa ou da perseguição, com direito a comprar um imóvel ou tendo se reunir nas catacumbas. Sempre haverá evangelizadores pregando o evangelho do Senhor. Tem mais? Contudo, não podemos ceder às artimanhas de Satanás, que tenta a qualquer custo, nestes últimos dias, fazer com que os crentes não vão às suas congregações locais, onde serão ensinados, edificados e exortados por Deus, através dos obreiros que foram levantados pelo Espírito Santo, e também onde desfrutam da comunhão dos santos, o corpo de Cristo. Se vamos morar juntos no céu, então temos que nos reunir aqui na terra. Vamos repetir isso aí, é legal. Vamos falar de novo para os nossos irmãos? Vamos lá. Se vamos morar juntos no céu, então temos que nos reunir aqui na terra. Olha o versículo que termina. Salmo 16, 2 e 3. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres, nos quais tenho todo o meu prazer. Meu ilustre irmão, ilustre irmã, eu tenho todo o meu prazer em estar com você. Você pode dizer isso para o seu irmão? Meu ilustre irmão, minha ilustre irmã, eu tenho prazer em estar com você aqui na terra. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ofertar, mas deixa eu fazer apenas uma oração. Pode até encerrar a gravação se alguém quiser. Vamos fazer uma oração por aquelas pessoas que não têm tido mais forças para vir à casa do Senhor. Não vamos negligenciar as nossas visitas, o nosso apoio, o nosso amor.